Olá, eu sou o professor Jean Marques Tavares, bem-vindo ao curso Como Fazer uma Monografia de Qualidade. Para universitário, chegar o momento de iniciar a sua monografia, o seu TCC, no trabalho de conclusão de curso, é um momento difícil porque ele já vem de uma longa caminhada, ao longo dos anos, fazendo muitas disciplinas, e chega um momento em que ele, por exigência do curso, ele tem que fazer um trabalho final, e geralmente com apresentação de banca, e os alunos, os universitários, eles ficam preocupados e tensos, o trabalho vai dar certo ou não. Bom, essa monografia, ela pode se tornar mais ou menos complicada, mas se você levar em conta alguns aspectos próprios de uma monografia de qualidade, esse trabalho pode ser até prazeroso. Nesse curso, então, você vai entender quais são esses aspectos que devem ser levados em conta na hora de desenvolver sua monografia, seu TCC, que vão permitir um trabalho mais suave, mais cadenciado, com mais segurança, para você chegar no dia da defesa e fazer uma ótima apresentação. Vamos lá, a primeira questão aqui, primeiro aspecto, é a escolha do tema. E eu coloquei aqui o tema a ser escolhido, você deve considerar 5 aspectos. Na verdade, muita gente começa a fazer o projeto, depois com o tema, depois quando vai realmente começar a desenvolver a monografia, ela troca de tema, significa que a pessoa perdeu tempo de alguma forma, e o ideal é que a pessoa considere pelo menos 5 aspectos para escolher esse tema, ou já na fase de projeto, ou na fase que ela vai desenvolver a monografia. Então, qual que é? O primeiro ele deve fazer essa pergunta: eu conheço bem e gosto desse tema? Nas minhas orientações de monografia, quando o aluno ainda não tem certeza, sobre exatamente o que ele vai falar, eu pergunto assim: o que você gosta nesse curso tão longo que você fez aí? Qual a matéria que você mais gostou? Eu gostei de finanças, eu gostei de marketing, etc. Então, essa já é uma pergunta. Então, você conhece bem, você gostou, você tirou boas notas, aproveitou bem a disciplina. Então, essa é uma boa pergunta para você fazer na hora de escolher um tema. Se você conhece aquele assunto e gosta daquele assunto. A segunda o tema é considerado importante na sua área de estudo. Então, às vezes você quer falar sobre um tema, mas esse tema já não é uma questão muito importante. Por exemplo, é como se você fosse falar hoje você quer falar sobre qualidade. E aí você vai falar sobre ISO 9000, ou ISO 14000, que já é um assunto já foi bastante discutido na literatura, então já é uma questão, em termos acadêmicos principalmente, bastante superada, Então, se é considerado importante na sua área de estudo, é uma boa pergunta. O terceiro aspecto, que é uma forma de pergunta, é o tempo que você tem para desenvolver a monografia é suficiente, Ou seja, às vezes a monografia tem 1 semestre, até 2 semestres, depende da instituição, e ela vai, pelo tema que ela escolheu ou gosta e que é relevante, às vezes o tempo que ela tem não é suficiente, porque não é só o tempo para colher, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo ou fazer uma pesquisa secundária. Ela depois vai ter que desenvolver a outra parte, a análise de resultados, conclusão, discussão. E as instituições têm prazo para terminar, para a gente fazer a coleta do material e começar a disponibilizar, por exemplo, para os professores da banca. Então, essa é uma pergunta interessante para se fazer. Não, eu tenho 5, 6 meses para desenvolver monografia, só que eu vou gastar 3, 4 meses para coletar os dados. Quer dizer, em tese você não tem tempo para fazer essa monografia, certo? Então, isso fica para uma pós-graduação ou uma coisa similar a essa. Então, uma pergunta importante para se fazer é se você tem tempo, se a instituição, dentro do prazo que ela dá,
se é um tempo suficiente para você ter escolhido esse tema, desenvolver essa monografia ou TCC. Ok, o quarto aspecto existe referencial teórico suficiente? Porque às vezes as pessoas querem falar sobre bolsa de valores, sobre moedas, né, digitais, sobre economia do compartilhamento, né? Então, preços dinâmicos. Então, ainda são assuntos que estão sendo desenvolvidos pela academia e que não tem muito material de qualidade, como artigos científicos, né, devidamente revisados, corrigidos, teses, né, que são de doutorado, ou dissertações que são relativas a mestrado. Então, ainda são assuntos que são relevantes e tudo mais, mas que vai ter problema com referencial teórico, né? Então, principalmente em nível de graduação, é bastante importante que tenha um referencial teórico já consolidado, para você não ter problema na hora de apresentar. A outra tudo bem, se tem referencial teórico suficiente, tem uma base de estudos disponíveis, se você for usar, né, se for o caso de usar uma base de estudos, uma base de dados, para fazer a monografia. Por exemplo, aqui no Brasil existe essa dificuldade de obtenção de dados. É claro que a gente tem instituições importantes que oferecem dados, mas empresas, bancos, tirando a questão dos balanços, é muito difícil conseguir alguma informação adicional. Então, as empresas são desconfiadas e tal, então não é fácil. Então, tem dados, tem uma base de dados para eu trabalhar essa ideia, esse tema que eu escolhi, já que tem referencial teórico? Essa é uma pergunta importante. E um outro, que é um outro aspecto, que é em forma de pergunta, existe um professor que aceita orientar esse tema? Então, às vezes você gasta um tempo ali pensando, eu gosto desse assunto, eu conheço bem, é um tema relevante, tem referencial teórico, tem a base de dados, se for o caso, mas quando você vai ver, não tem ali na sua instituição, não tem um professor que orienta esse tema específico. Então, é também uma questão importante a ser levada em conta. Bom, aí a gente chega na introdução, que para mim é uma das partes mais difíceis de fazer uma monografia, né? Porque, inclusive, tem gente que tem aluno que prefere, ou até pesquisadores, né, que prefere deixar a introdução para o final, que aí já teve um panorama todo, né, da monografia, mas o segredo da introdução é escrevê-la de forma a deixar com que o leitor, né, aquele que está lendo aquela introdução, ele tenha interesse em continuar a leitura dessa monografia, desse trabalho de conclusão de curso, né? Para isso, você tem que introduzir o leitor de forma suave, sem atropelos, ou seja, sem contar tudo de uma vez e sem tirar conclusões precipitadas. Por exemplo, de forma análoga, imagine que você queira falar da condição econômica de Belo Horizonte, que é a capital mineira, né, a capital de Minas Gerais. Então, na introdução, o que seria um erro, né, nesse caso de falar sobre a economia de Minas Gerais? Você diria lá, pelo contrário, se você começar dizendo que Belo Horizonte é uma capital com mais de 2 milhões de habitantes e é uma economia pujante, principalmente na área de serviços, etc. Você já não foi uma introdução suave sobre o assunto. O ideal é que você comece o quê? Mencionando que o Brasil está em ascensão econômica, né? Em tese está começando a se recuperar um pouco, mas que o próprio país está se recuperando, com taxas de crescimento positivas, e que vários estados têm recuperado sua força, dentre eles o estado de Minas Gerais. Aí você fala, bom, dentro do estado de Minas Gerais, sua capital, Belo Horizonte, tem apresentado recuperação nos seus principais indicadores econômicos e assim por diante. Então, o ideal você vai falar sobre a economia da cidade de Belo Horizonte, da capital mineira,
pode começar já de cara falando sobre essa economia. A economia de Belo Horizonte tem aumentado seu nível de capacidade de geração de emprego, tem gerado renda, tem feito mais investimentos. Não é uma introdução suave. Começa falando sobre o Brasil, que tem se recuperado, se for o caso, né? Tem se recuperado e que as suas regiões, né, umas mais, outras menos, têm conseguido melhorar seus indicadores financeiros, dentre eles a região Sudeste, e dentre a região Sudeste se destaca o estado de Minas Gerais com sua capital. E aí começa suavemente introduzindo o tema, né? Então preste bem atenção nessa parte, para você não começar atropelando logo o assunto, entrando direto na questão que você quer tratar. Bom, na introdução, não deixe de comentar os objetivos do seu trabalho, né, e os procedimentos a serem tomados. Claro que você não vai, nessa introdução, você vai falar o que você quer com esse trabalho, né, e um pouco sobre o procedimento, o que você vai fazer para alcançar esses objetivos. É claro que isso aí é muito sucinto, porque senão você já vai estar adiantando a metodologia, né, então não é o caso. Por fim, é conveniente citar um ou mais autores que referenciam esse tema. Não você colocando vou colocar uma citação direta lá de 5, 6, 7 linhas logo na introdução, não é o caso, né? Mas você pode sinalizar com isso, quando você coloca um ou dois autores, que esse tema é importante, né, e que ele já foi merecedor de estudos anteriores, né, de outros autores. Bom, a outra é o referencial teórico, né, que para muitos é considerado o fantasma da monografia, né? O referencial teórico, ele serve para mostrar que você não é o descobridor do tema, né, especificamente, que ele já foi, uma das finalidades é mostrar que ele já foi um tema estudado por outros. Nessa parte da monografia, você deve colocar 3 ou mais autores, né, ou obras, né, porque se você pensar em 3 autores, exatamente, em termos literais, você vai colocar uma obra com 3 autores. Então, na verdade, você coloca uma ou até 3 autores, ou obras, né, principalmente, que mencionem cada uma das áreas do seu trabalho, né? Cada uma das vertentes do seu trabalho. Por exemplo, você está escrevendo sobre a obrigatoriedade do voto. Então, você vai iniciar a sua referencial teórica dizendo que essa questão do voto, ela é uma questão bastante discutida na literatura, conforme os estudos de fulano, beltrano, cicrano. Pronto. Colocou lá, já mostrou que alguns autores já discutiram esse assunto e você já dá uma ideia de que ele realmente é importante. Em seguida, você cita a posição defendida pelo autor X. Você pode dizer também que o autor Y também concorda com o autor X, não é? Então aí você já vai, é como se você estivesse ouvindo ou participando de uma conversa, uma roda com os seus amigos, e ele fala, não, mas o autor X, ele também concorda com isso aí que o autor Y disse. Aí a outra pessoa fala, não, mas o autor Z discorda. Então, é mais ou menos isso que você vai colocar no referencial teórico, né? Essa discussão, como se você estivesse numa roda ali e que fica uma leitura agradável de se fazer, né? Olha lá, ó. Daí mencione que o autor Z discorda desse posicionamento de X e Y. Então, é assim que nasce um bom referencial teórico, né? Como se você ficasse ouvindo, né, de várias pessoas conversando sobre um vário assunto e terminada essa conversa, você fosse escrever o que você ouviu, né? Então essa é uma boa simulação de como fazer um referencial teórico. Você também está ali ouvindo o que as pessoas estão falando, ouviu, deu o seu posicionamento, que seu colega falou sobre aquilo, o outro discordou, esse concordou mais ou menos, esse aqui acha que por em parte está certo, outra parte pode estar errada. É como se você tivesse ouvido tudo aquilo, fosse para casa e anotasse aquilo no referencial teórico, né, citando o nome das pessoas ali, no caso, os autores, tá certo?